Você tem enfrentado dor na sua vida? E eu não estou falando agora daquela dor física que você resolve com analgésico, mas daquela dor da alma que acicata você, que achata você. Como superar a dor? É o tema que vamos tratar no podcast HDL agora. Então não vai embora não, porque depois da vinheta nós vamos estar de volta. A dor é a experiência mais democrática da vida. A vida não é indolor. Nós não estamos blindados, não vivemos numa estufa. A vida não se desenrola numa redoma de vidro. Não estamos plantados num jardim grinaldado de flores. Não passamos incólumes, livres das vicissitudes da vida, das dores mais atrozes. Viver é caminhar por um deserto tórrido, é navegar por mares revoltos. Não é pisar num tapete aveludado, mas numa estrada juncada de espinhos. Como lidar com a dor? Como superar a dor? Eu quero tratar deste assunto com você, porque talvez você também esteja enfrentando alguma dor difícil de ser superada. Talvez uma injustiça, talvez um abuso, talvez um trauma, talvez o rompimento de um namoro, de um noivado, talvez um divórcio doloroso, talvez uma doença crônica, talvez um luto traumático, talvez uma falência financeira, talvez um sonho frustrado. Eu não sei quais são suas dores, mas eu gostaria de tratar com você nesse podcast como superar a dor. E talvez uma das melhores maneiras de olhar isso é à luz de uma biografia, da vida de um personagem. Porque podemos tomar medidas equivocadas ou entrar por uma estrada perigosa na busca de aplacar essa dor. Tem muita gente que, para aliviar a dor, se embebeda e acaba se tornando um prisioneiro do álcool. Outras pessoas, para aliviar a dor da culpa, do medo, da angústia, da timidez, acaba se matriculando na experiência perigosa e mortal da dependência química, das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, das anfetaminas. Outros, para tentar superar a dor do luto, por exemplo, mergulham no sincretismo religioso, buscando comunicação com os mortos para saber como é que está a pessoa que partiu. E ficam presas no cipoal desse misticismo. Como superar a dor? Eu vou tratar dessa matéria com você à luz de 1 Crônicas 4, 9 e 10. É a história de um homem que superou a dor. E me permita a leitura desses dois versículos para que a gente mergulhe nesta passagem, extraindo daqui algumas lições de como superar a dor. Está escrito assim: foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me
preserve-os do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, eu chamo a sua atenção para alguns pontos aqui. Primeiramente, esse rapaz, chamado Jabes, ele era descendente da tribo de Judá. Ele foi carimbado, tatuado, marcado por um estigma colocado pela sua própria mãe. O nome que lhe foi dado representa o fato de que ela o deu, ou ela deu à luz, em meio de dores. Isso era carimbar esse rapaz, marcá-lo indelevelmente, dizendo: você só sobreviveu porque eu sofri demais para dar à luz a você. A sua vida foi às custas de um sofrimento atroz, de uma aflição avassaladora. E ele haveria de carregar esse estigma. Ele haveria de trazer sobre as suas costas esse peso esmagador de ser a causa do intenso e doloroso sofrimento de sua mãe. Ele haveria de carregar esse legado pesadíssimo. Quando alguém perguntasse como é que você chama, Jabes significa que ele nasceu no meio de dores. Não ele, a mãe. Que ele era o causador do sofrimento da mãe. Como é que ele lida com isso? Como é que ele supera isso? Porque nome lá naquele tempo não era apenas uma nomenclatura, ou um nome sonoro, ou um nome de uma pessoa conhecida ou famosa, ou a junção do nome do pai e da mãe, como é muito comum acontecer no Brasil. Não. Nome trazia um legado, uma história, uma marca. Por exemplo, quando Raquel, mulher de Jacó, deu à luz ao seu filho caçula, ela sofreu no parto e morreu no parto. Mas antes de morrer, já expirando, ela colocou o nome do menino de Benoni, filho da minha dor. Jacó, seu pai, percebendo que o menino não poderia carregar todo aquele peso do nome, trocou o nome dele para Benjamim. Benjamim, filho da minha destra. Ou seja, mudar o nome era mudar a história de vida daquele rapaz. E aqui, então, nós estamos lidando com um cidadão chamado Jabes, que está debaixo de uma carga de sofrimento e de dor. Ele precisa superar isso. E eu destaco aqui 4 coisas que ele pede para Deus para superar a dor. A primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. Ele diz assim: ó, tomara que me abençoes. Ele não está pedindo isso a um ídolo, a um deus pagão, a uma divindade tribal. Ele não está se autossugestionando. Ele está se dirigindo ao Deus de Israel, que tem todo o poder nos céus e na terra. O que ele pede? Ele pede a bênção de Deus. Ó, tomara que me abençoes. Quando ele diz, ó, tomara que me abençoes, ele está enfrentando a sua própria vida, ele está enfrentando o seu próprio passado, ele quer mudar o rumo da sua vida. Minha palavra a você é: não se conforme, não jogue a toalha, não entregue os pontos, não pense que você foi carimbado para sofrer, não pense que você tem que viver aquilo que foi imposto sobre você. Certa feita eu recebi no meu gabinete pastoral uma mulher muito aflita, desesperada até, em lágrimas,
E quando ela se acalmou, eu perguntei: o que está acontecendo? Em que posso ajudar? Ela me disse: eu estava vindo para cá, para o seu gabinete pastoral, quando a minha vizinha pulou do 10º andar do seu prédio e se esborrachou no asfalto. E eu perguntei: mas isso tem alguma coisa a ver com a sua estada aqui comigo? Ela disse: sim. É que eu estou para fazer o mesmo e não tenho coragem. E eu perguntei àquela mulher: mas por que você quer tirar sua própria vida? Cometer suicídio? Ela me respondeu: porque eu sou um problema. E eu lhe perguntei: mas quem lhe disse que você é um problema? Ela me respondeu: o meu pai, desde a minha infância, sempre me disse que eu era um problema. Ela carregou essa dor. Essa dor estava pulsando em seu peito desde a sua infância. E eu perguntei: mas o que você fez? Falei: eu saí de casa. Me casei com a primeira pessoa que eu encontrei. E essa pessoa, o meu marido, me disse que eu era um problema. E eu me divorciei dele, casei a segunda vez. E o meu segundo marido disse que eu sou um problema. E eu estou casada pela terceira vez. E o meu terceiro marido me diz a mesma coisa: eu sou um problema, eu não mereço viver, eu quero morrer. Eu confesso que eu fiquei muito emocionado ao ouvir aquela história. E eu disse para aquela mulher 3 coisas. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você foi formada no ventre da sua mãe de maneira assombrosamente maravilhosa. Você é preciosa aos olhos de Deus. Deus ama você com amor eterno. Deus atrai você para Ele com cordas de amor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você tem valor. Aquela mulher precisava enfrentar a dor do seu passado, que estava trazendo sombra ao seu presente e tirando expectativa do seu futuro. Aqui está Jabes pedindo a bênção de Deus. Diz: eu não quero viver este estigma colocado em meu nome. Eu não quero ser um produto ou um subproduto desse carimbo que foi colocado na minha vida. Clame a Deus pela sua bênção. A segunda coisa que ele fez para enfrentar e superar a sua dor é que ele pede a Deus mais oportunidade, mais prosperidade. Está escrito assim: e me alargues as fronteiras. Quando ele recebe esse nome, ele está limitado a viver uma história de lembranças amargas, de reminiscências amargas, de sempre olhar para trás e lembrar que ele trouxe dor à sua mãe, sofrimento à sua mãe. Ele viveria nesse cubículo, com cercas altas, atormentado, debaixo do chicote da culpa. Mas esse homem, ao lidar com esse sofrimento, ao lidar com essa dor, diz: meu Deus, eu não quero viver esses estreitos limites que foram impostos a mim. Eu quero fronteiras alargadas. Eu quero mais oportunidades. Eu quero ampliar o campo da minha visão. Eu quero alargar as minhas fronteiras. Eu quero estender o toldo da minha tenda para outras paragens. Eu não quero me conformar à estreiteza, à limitada visão que me foi posta no nome. Eu quero mais prosperidade, mais oportunidade, mais capacidade, mais produção, mais conteúdo. Eu quero mais, eu quero ir além. Você pode superar a sua dor. Você não precisa se conformar, você não precisa recuar, você não precisa encaramujar
Você não precisa se atrofiar, você não precisa desidratar, você pode olhar para frente, você pode olhar para os lados. Meu Deus, eu quero mais da tua presença, mais das oportunidades da tua providência. Eu quero ser uma bênção maior na vida de mais pessoas. Eu não quero viver esse estreito cubículo que me foi colocado. Como superar a sua dor? Pedindo para Deus abrir o campo do seu trabalho, abrir o campo das suas oportunidades, ser um vaso de honra nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, para fazer mais para Deus, para ser mais útil para o reino de Deus, para produzir mais frutos para a glória de Deus. Tem tanta gente conformada, tem tanta gente que não reage, que se conformou, que se entregou, que se capitulou. Não seja assim. Enfrente o seu passado, lide com o seu presente, crie expectativas para o seu futuro. Peça a Deus mais oportunidades. Mas esse homem faz um terceiro pedido para Deus para superar a sua dor. Ele pede a presença de Deus. Ele ora e diz assim: e que seja comigo a tua mão. Aqui está um ponto decisivo para você superar a sua dor, porque a dor sem a presença de Deus, de fato, é quase insuportável ou insuportável. Quando esse homem está pedindo que seja comigo a tua mão, ele está reconhecendo uma coisa: a maior necessidade dele não é de coisas, é de Deus. Não é de bens materiais, é da mão de Deus. Não é de sucesso profissional, é da presença de Deus. Não é de conquistas acadêmicas, é da companhia de Deus. Não é de glamour e reconhecimento popular, é da presença de Deus. Aqui está a maior riqueza, aqui está o maior sucesso, aqui está a maior conquista da vida, aqui está o maior prêmio da existência, é você andar debaixo da mão toda onipotente do Deus Todo-Poderoso. É por isso que, quando Deus disse para Moisés, lá no deserto, em face da rebelião do povo, que estava prostrado diante de um bezerro de ouro, abandonando o Senhor, Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu vou cumprir minha promessa, eu vou levar vocês à terra prometida, eu vou escalar um anjo para ir com vocês, eu vou dar vitória a vocês, eu vou vencer os inimigos de vocês, eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, mas eu não vou com vocês. A minha presença não irá com vocês. E Moisés então respondeu para o Senhor: meu Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir desse deserto. Porque a terra prometida é de fato maravilhosa, a presença de um anjo é algo extraordinário, a vitória sobre os inimigos é algo exponencial, mas nada disso faz sentido se tu não fores conosco. É a tua presença. Deus é melhor do que as suas bênçãos. O doador é melhor do que a dádiva, o abençoador é mais importante do que a bênção. Deus é melhor do que tudo quanto Ele pode nos dar. Você não supera a sua dor a não ser que o próprio Deus caminhe com você. Mas como superar a dor? Jabe nos ensina uma quarta lição. Ele deseja agora a proteção divina, quando ele diz assim: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele sabe que na jornada da vida há muitos males, que ele está exposto a muitos perigos. Como disse no começo, a vida não é indolor. Nós enfrentamos inimigos visíveis e invisíveis.
Nós lidamos com perigos reais e irreais, humanos e espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Há muitos riscos à nossa volta, há muitas vozes ecoando em nossos ouvidos, há muitas armadilhas na nossa jornada, há muitos laços, há muitas tentações. O inimigo nos espreita, nos cerca, rugindo como um leão ao nosso derredor, procurando nos devorar. Então, Jabes entende uma coisa: ele não pode lidar com isso sozinho. Por isso ele ora: e me preserves do mal. Porque só Deus pode nos preservar do mal. Nós não temos tutano espiritual para ficarmos de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Somos frágeis, somos fracos, somos limitados, somos contingentes, precisamos de socorro, de ajuda, de um braço onipotente, de uma força sobre-humana, do poder de Deus a nos sustentar na caminhada. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Está dizendo o seguinte: Deus, tudo aquilo que foi colocado no meu nome como carga de negatividade, como carga de sofrimento, de dor, de tristeza, de lamento, meu Deus, eu não quero viver, essa aflição foi imposta sobre mim, que me livres dessa aflição, me livre, Senhor, de modo que não me sobrevenha essa aflição. Agora deixa eu lhe dizer algo maravilhoso. Quando você ora, Deus responde, porque o texto termina dizendo assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Você pede e Deus dá. Você ora e Deus responde. Você intercede e o braço de Deus é acionado em seu favor. Como superar a dor? O texto nos informa aqui que um recurso poderoso que Deus põe na sua mão é a oração. A oração não é para gente forte, é para gente fraca. Quando você ora, você está reconhecendo e confessando a sua fragilidade, a sua dependência. E não obstante isso, a oração é a arma mais poderosa que Deus colocou nas suas mãos, porque conecta a fraqueza humana com a onipotência divina e o altar da terra com o trono do céu. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. E Deus trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Talvez você esteja lidando com muitas dores. Talvez você não tenha ainda superado as suas dores. Mas o Deus de Jabes, que mudou a sorte dele, a história dele, o legado dele, o futuro dele, é o Deus que pode também não só diagnosticar a dor que pulsa em seu coração e em sua alma, mas é o Deus que pode arrancar esse sofrimento, essa aflição, que pode abençoar você, alargar suas fronteiras, caminhar do seu lado, livrar você da tribulação, do sofrimento, da angústia, e responder a sua oração. Eu espero que esta breve reflexão, como superar a dor, possa ter abençoado o seu coração. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas. Quem sabe você conhece alguém que está precisando desta palavra. E você pode ser um agente de Deus na multiplicação desta mensagem para muitas outras pessoas. Deus abençoe sua vida. Don't cry, love. Your tears don't belong. That beautiful smile is where you shine.
night feels cold around you, like the stars have lost their glow, and the weight upon your fragile heart feels too much to hold alone. But your tears were never made to fall for someone who can't see. You're far too beautiful for sorrow, so please save your smile for me. Don't cry, my love, your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love, wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. Every wound will fade with time now, every storm will lose its rain, and the pain that tries to break you won't deserve your heart again. Don't cry, my love, your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love, wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your life. If your world feels torn apart, lean on me, I'll hold you close, until the day your gentle smile returns the way I love the most. Don't cry, my love, your tears don't suit you at all. You're much more beautiful smiling than drowning in it all. Don't cry, my love, wipe the sadness from your eyes. The world feels brighter when you're laughing, so don't let heartbreak steal your light. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Mateus, capítulo 26, versos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Jesus no Getsêmani. Está escrito: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Meus amados irmãos, na terça-feira da chamada Semana da Paixão, somos informados pelo evangelista Marcos que os principais sacerdotes e os escribas tramavam a prisão de Jesus, a traição, com o propósito de matá-lo depois da festa da Páscoa. Muito provavelmente, foi nesta terça-feira que Jesus se reúne com os seus discípulos, a convite de Simão, o leproso, em sua casa, para um banquete, onde Maria, irmã de Marta e Lázaro, unge a sua cabeça e unge-o preparando-o para a sepultura. É provável que seja nessa terça-feira que, frustrado com o fato de Maria ter derramado aquele perfume caro sobre a cabeça de Jesus, avaliado em mais de 300 denários, e ele era ladrão e queria embolsar esse dinheiro, e que ele saiu dali, de Betânia, para ir a Jerusalém, vender Jesus para o Sinédrio, para os membros principais do Sinédrio. E então, na quinta-feira, Jesus no cenáculo se reúne com os seus discípulos para celebrar sua última Páscoa e transicionar a Páscoa judaica para a Santa Ceia, o sacramento da ceia. E ali Jesus Cristo ensinou as lições mais preciosas para os seus discípulos. Falou para eles do céu, falou para eles da segunda vinda, falou para eles do derramamento do Espírito Santo, prometeu a eles a sua paz. Ali o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. E ali no cenáculo, Satanás entrou em Judas, o traidor. Depois de inaugurar a nova aliança em seu sangue, instituindo a ceia, Jesus cantou um hino e saiu com seus discípulos naquela noite fatídica, quando o Sinédrio tramava a sua morte, quando os bastidores eclesiásticos já conspiravam contra Jesus. Também Jesus alerta Pedro que naquela noite Pedro negaria. E então eles saem do Monte Sião, do cenáculo, descem as encostas, atravessam o Vale do Cedron e penetram no jardim do Getsêmani, lugar conhecido e costumeiro onde Jesus orava. Aquele local tinha ali oliveiras, ali também tinha prensa de azeite, as azeitonas eram esmagadas. E diz a Escritura que quando Jesus entra nesse jardim para a oração, ele deixa 8 dos seus discípulos para trás e chama Pedro, Tiago e João, diz: vem comigo. E aí ele abre o coração para eles. E aí ele admite para eles a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza. E ali Jesus passa por aquilo que nós chamamos do vale mais profundo da dor e do sofrimento, seu Getsêmani. À guisa ainda de introdução, eu quero dizer a você que, embora
usemos esse texto para retratar o vale da nossa dor. O Getsemane foi único na vida de Jesus. Nenhum ser humano jamais terá condições sequer de entender plenamente o que Jesus enfrentou no Getsemane. Nenhum ser humano jamais vai enfrentar a dor e o sofrimento que Jesus suportou no Getsemane. Por mais atroz que seja a dor, por mais amarga que seja a angústia, por mais dolorosa e prolongada que seja a experiência de sofrimento que você venha a passar, jamais você e eu saberemos o que foi o sofrimento de Jesus. Porque ali não foi apenas um sofrimento físico. Ele estava sendo preparado ali certamente para enfrentar a cruz. Ele sabia dos pregos que haveriam de rasgar as suas mãos, que haveriam de cravar os seus pés. Ele sabia também o sofrimento emocional de ser cuspido pelos homens. Ele sendo o Criador, o Rei da Glória, o Deus bendito eternamente. Ele sabia do seu sofrimento moral de ser crucificado entre dois ladrões e salteadores, como um criminoso. Mas certamente a dor mais aguda, a dor mais terrível e amarga, que ele chamou de um cálice, passe de mim este cálice, foi a sua dor espiritual. Foi entender que aquele cálice se tratava da terrível e profunda e justa ira de Deus, que devia cair sobre a sua, a minha, a nossa cabeça, e que Jesus toma gota a gota, sorvendo todo aquele cálice da ira de Deus, que devia cair sobre nós. Pois bem, amados, eu gostaria que você olhasse comigo que esta experiência de Jesus retrata para você e para mim hoje as provas que nós enfrentamos nos vales da vida, com essa diferença de proporção. Eu sei que 2020 parece que não acabou. Nós só mudamos o calendário, mas a luta continua, da mesma natureza, com as mesmas preocupações, talvez com reverberações ainda mais densas e pesadas. Eu não sei a história de cada um, mas quando você caminha no meio de uma multidão e às vezes olha aquela multidão passando, indo, vindo, passando, indo e desaparecendo das suas vistas, cada pessoa esconde uma história de dor. Seja um jovem, seja um homem maduro, uma mulher madura, seja uma pessoa de cabelos brancos, ou já com a sua face sulcada de rugas. Há uma dor que lateja, que pulsa. Eu não sei quais são as provas, eu não sei quais são suas dores, eu não sei quais são os seus dramas, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus vales, eu não sei qual é o seu Getsemane. Mas eu queria hoje, à luz desse texto, olhar com você que tipo de provas nós enfrentamos nesse vale. Primeiramente, olha comigo o verso 38. Enfrentamos a tristeza e a angústia. Chama a sua atenção para o fato de que Jesus, ao entrar no Getsemane, primeiro admite a sua angústia para si mesmo no verso 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. É aquela coisa pessoal, particular, do seu quarto fechado, que você não conta para ninguém. É aquele drama que você está vivendo, e só você e Deus sabem. Jesus começa a se angustiar. Ele não abriu o coração ainda. Ele está curtindo essa dor com ele mesmo. Mas em segundo lugar, olha comigo o verso 38. Ele admite a sua dor para os seus discípulos. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Agora ele conta essa dor não para a multidão, não para os 11 discípulos, porque Judas não está mais. Ele conta esta dor, essa angústia para os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Há determinados sofrimentos na nossa vida, irmãos, tão profundos, tão agônicos,
tão amargos, que você não tem coragem de contar para os seus colegas. Você só conta para a gente da sua intimidade. Mas notem comigo, no verso 39, Jesus mostra agora esta angústia para o Pai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. Agora ele coloca essa angústia diante do Pai. Ele enfrenta com ele mesmo, conta para os seus discípulos mais próximos e agora conta para o Pai. Meus amados irmãos, Jesus passou tristezas no seu ministério. Ele ficou triste e chorou com a morte de Lázaro. Ele se entristeceu e chorou quando ele entrou em Jerusalém. Mas agora Jesus está revelando a sua humanidade e evidenciando a sua tristeza no seu Getsêmani. Ele começa a se entristecer. Ele confessa a sua tristeza. Ele chama e clama: se possível passe de mim esse cálice. Ele ora 3 vezes para que isso aconteça. Então eu quero afirmar a você que está aqui hoje, talvez passando por lutas na sua vida, na sua casa, que a tristeza e o sofrimento e a angústia não é uma coisa estranha à vida cristã. Mas talvez você pergunte: por que Jesus estava angustiado? Qual era a causa? Será que era a consciência de que de fato Judas haveria de entregá-lo? Será que era o conhecimento que ele já tinha alertado que Pedro havia de negá-lo? Será que era a realidade que ele mesmo havia dito aos seus discípulos: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas e os seus discípulos o abandonariam? Será que era a consciência prévia de que ele seria preso, porque aquela era a hora das trevas, e o sinédrio, com a sua orquestração, haveria de botar a mão nele e contratar testemunhas falsas para acusá-lo, e cuspir nele e espancá-lo? Será que era a consciência que ele tinha de que ele seria condenado pelo governador romano e ser crucificado, com todas as implicações atrozes dessa execução? E certamente, amados irmãos, não obstante ter o aspecto temporal desse sofrimento, físico desse sofrimento, moral desse sofrimento, o sofrimento de Jesus é eminentemente espiritual. É a certeza de que ali na cruz, ele haveria de dar um grito de desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai desamparou o seu próprio Filho na cruz? Descuido? Desamor? Falta de solidariedade? Talvez esteja aqui, irmãos, o maior mistério do quanto Deus nos amou. Quando o apóstolo Paulo, entendendo isso, vai escrever: aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Entregou a quê? A morte de cruz. Quando Jesus Cristo se coloca no seu lugar e oferece o seu peito para suportar a espada da lei. Quando a condenação que haveria de vir sobre a sua vida, ele recebe sobre ele mesmo, porque diz a Escritura que ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, e naquele momento ele foi feito pecado por nós. Não havia beleza nele. Ele foi feito maldição em nosso lugar. O sol escondeu o rosto dele, o Pai escondeu o rosto dele, e ele tem completo entendimento do que significa isso: ser apartado do Pai, ser separado do Pai, e então o Pai pune nele o pecado que deveria punir em mim, e então ele bebe este cálice amargo do juízo de Deus, que devia cair sobre a minha cabeça. É por isso que ele está angustiado. Quantas vezes
neste grau humano, você e eu também temos que passar pelo Getsemane da dor, da tristeza, da angústia. E há um momento em que você compartilha com muitos, há um momento que você compartilha com os amigos mais próximos, mas há um momento que você só pode compartilhar com Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus enfrenta, e nós enfrentamos também o Getsemane, ou o vale da solidão. Da solidão. Diz a Escritura lá em João 6:66, que muita gente já havia abandonado Jesus por causa do seu discurso. Agora em Mateus 26:56, Jesus alerta que os seus próprios discípulos haveriam de abandoná-lo. Mas pior do que tudo isso, foi Jesus suportar o abandono do próprio Pai. Deus meu, por que me abandonaste? Muitas coisas Jesus disse às multidões que o acompanhavam. Outras coisas Jesus disse para os 70. Outras coisas Jesus disse para os 12. Outras coisas ele disse só para os 3 mais achegados. Mas na hora da sua luta mais profunda, quando ele suava sangue, ele estava literalmente sozinho. Você sabe disso. As dores mais fortes que saltam e saltejam e pulam e pulsam na nossa alma, são aquelas que nós as enfrentamos nas noites escuras da alma, sem falar para ninguém. Só Deus sabe, só Deus vê, só Deus sonda. É a solidão. Foi o que Paulo sentiu na masmorra mamertina, na antessala do martírio, quando ele diz: todos me abandonaram. E ele disse ainda: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. É aquele momento da solidão, e Jesus passou, e nós vamos passar também. Passar também. Mas notem comigo, amados, uma terceira coisa. Jesus enfrentou o vale, a prova, o Getsemane da ingratidão. Se você parar para imaginar que Jesus chama Judas Iscariotes como um apóstolo. Se você imaginar que Jesus capacita este homem, treina este homem para pregar, e ele prega. Se você imaginar que dentre os 12 que Jesus chama, a única pessoa que recebe um cargo de confiança foi Judas Iscariotes. Se você parar para imaginar que até mesmo na hora em que Jesus sabe que Judas é um ladrão, que Judas é do diabo, que Judas vai traí-lo, que Judas já o vendeu para o sinédrio, ainda Jesus lava os seus pés. Se você imaginar que quando Judas capitaneia a turba que vem armada até os dentes para prender Jesus como se ele fosse um perigoso criminoso, e Judas entra para liderar a turba, para dar a senha para que Jesus seja preso, deposita na face santa de Jesus o beijo traidor, e Jesus o chama de amigo. Se você imaginar que Pedro, que garantiu a Jesus que ainda que todos o abandonassem, ele jamais, porque estava pronto a ir com ele para a prisão e para a morte, e Pedro vai negá-lo covardemente. Se você parar para imaginar que todos os outros disseram: não, nós estamos prontos a ir contigo também para a prisão e para a morte, e todos fugiram acovardados. O que Jesus está enfrentando aqui é o drama da ingratidão. Ingratidão. E sabe, amados, talvez das dores da alma, uma das mais profundas, é quando as pessoas em quem você investiu viram as costas para você, ou apunhalam você pelas costas, nas horas mais cruciais da sua vida. É o que Jesus está enfrentando, e que talvez nós um dia enfrentaremos. Mas a questão básica que eu quero destacar não é nem as provas,
Mas é como vencer essas provas. Como Jesus venceu essas provas? Primeiramente, através da oração. E sabe, Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. Jesus tinha consciência daquela hora. Os discípulos deviam ter consciência dessa hora, porque saber que nos bastidores a coisa estava densa, eles sabiam. E Jesus os alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E Jesus, então, diz a Escritura, ele vai orar. E quando Jesus vai orar, ele tem 5 aspectos muito claros da sua oração. Primeiro, olhem comigo, amados irmãos, por gentileza. Jesus ora com humilhação. Pensa comigo nisso. Eu, quando leio esse texto, eu fico com o coração compungido, porque Jesus é o Rei da Glória, Ele é o Criador do universo. E diz a Bíblia que Ele se prostra, com o rosto no chão. E Hebreus 5,7 nos faz entender melhor. Ele ofereceu clamores ao que podia libertá-lo da morte, com forte clamor e lágrimas. Jesus não está só orando, não, Ele está chorando. Ele não está só orando e chorando, não, Ele está prostrado. Ele não está apenas orando, chorando e prostrado, não, Ele está com o rosto no chão. O Rei da Glória está orando de forma a prostrar-se com o rosto em terra. Mas em segundo lugar, irmãos, a oração de Jesus não foi só uma oração de humilhação, foi também de intensidade. Porque se você olha o relato de Lucas, Lucas disse que no segundo período de oração, foram 3, a agonia dele, aliás, na segunda período da oração, o anjo veio para consolá-lo, mas o anjo não veio para consolá-lo no sentido de livrá-lo da batalha, mas de fortalecê-lo para a batalha mais renhida ainda. Porque no terceiro período, ele já não chora só mais não, agora ele sua sangue, agora ele molha o chão não só com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue, numa oração intensa. Mas em terceiro lugar, a oração de Jesus foi perseverante. Ele orou 1, ele orou 2, ele orou 3 vezes. E Mateus nos informa que ele orou não apenas 3 vezes, mas ele repetiu as mesmas palavras. Que palavras? Pai, se possível, passe de mim este cálice. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas talvez quando você lê, é uma frase. É uma frase. Mas o primeiro período de oração de Jesus durou pelo menos 1 hora, porque a queixa de Jesus com Pedro foi essa: nem 1 hora pudeste vigiar, nem 1 hora. Eu não sei se você tem o hábito de orar, mas se você não tem, experimente dobrar os seus joelhos e orar 1 hora ininterruptamente. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ter assunto, não vai ter. Quem não tem o hábito de orar, ora 5 minutos, não tem mais nada para falar. Essa frase de Jesus é apenas a síntese do que ele orou, mas foi um derramar da alma, com lágrimas e com sangue, horas a fio. Mas mais do que perseverança, irmãos, ele orou também com vigilância, porque ele alerta os discípulos a orar e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso eles dormiram na batalha, por isso Pedro negou Jesus, por isso os discípulos fugiram, por isso Pedro reagiu na carne e cortou a orelha de Malco. E sabe, irmãos, nós não estamos preparados para enfrentar a tentação, nem a perseguição do mundo, a não ser que nós oremos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que o mundo está completamente rebelado contra Deus, um tempo em que a cristofobia está apertando os cerco em todos os lugares do mundo praticamente, e se a igreja não orar, se a igreja não entender que nós estamos numa batalha espiritual, se a igreja não estiver atenta para enfrentar essa batalha, não com armas carnais, mas com armas poderosas em Deus, nós dormiremos na batalha e nós nos acovardaremos. Mas mais do que isso, irmãos, Jesus orou com submissão. Não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Quando
Os nossos primeiros pais lá no Éden quiseram fazer a vontade deles, não a vontade do Pai. A raça humana caiu. Mas quando Jesus disse, não seja a minha vontade, mas a tua vontade, e submeteu à vontade eterna do Pai, então os pecadores podem ser redimidos, e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Como é que Jesus enfrentou este vale das provas? Em terceiro lugar, ele enfrenta, meus amados irmãos, com plena, profunda e segura confiança no Pai. É Marcos 14:36 que nos informa isso, que Jesus se dirigiu ao Pai chamando de Abba Pai. Só Marcos nos informa isso. E esta é uma expressão que poderia ser a mesma de um filho pequeno se dirigindo ao seu pai, dizendo papai. Naquela confiança segura, plena, no descanso, de que o pai está no controle, de que o pai sabe o que faz, de que o pai não vai desamparar, que o pai não vai deixá-lo só. Tem horas, irmãos queridos, que esta confiança em Deus é que nos dá a vitória nas provas da vida. É você saber que você pode estar fraco, você não tem força em você mesmo, mas você diz, Abba Pai, Paizinho, eu sei que Tu me conheces, eu sei que Tu me amas, eu sei que o Teu plano é perfeito, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que Tu não vais me desamparar, eu sei que Tu vais me restaurar, eu sei que Tu vais me dar força, e então você diz, Abba Pai, confiança, segurança. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus enfrenta este vale da prova buscando solidariedade. Preste bem atenção nisso. Jesus era perfeitamente Deus, Jesus era perfeitamente homem. Quanto Deus, ele não precisa da solidariedade humana, ele é Deus, autossuficiente, onipotente, todo-poderoso. Ele chegou a dizer para Pedro, quando sacou a espada para decepar a orelha de Malco, guarda essa espada, se eu precisasse de ajuda eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Mas conquanto o homem, expressando a sua completa natureza humana, ele pediu solidariedade, ficai comigo, vigiai comigo. Há momentos, irmãos, que nós enfrentamos lutas também. E nestas horas nós precisamos ter a coragem de fazer o que Jesus fez. Fica comigo. Vigia comigo. Eu preciso de você. Preciso da sua companhia. Preciso da sua presença. Foi o que Paulo fez com Timóteo. Ó Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Eu preciso de um ombro amigo. Eu preciso de alguém do meu lado. Venha rápido, venha ao inverno. Quando você vier, traz o Marcos com você. Eu preciso de gente do meu lado. Quem são os seus amigos? Para quem você pode dar um telefonema e dizer, venha para cá? Com quem você tem liberdade de dizer, olha, eu preciso que você venha não só orar por mim, mas venha orar comigo. Pois bem, amados, mas Jesus enfrenta o vale da prova e da dor através da sua coragem. Porque notem comigo, verso 46, Jesus diz para os seus discípulos, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele não ora para fugir, ele ora para enfrentar. Oração não é método de fuga, oração é capacitação de enfrentamento. E é João que escreve sobre o Getsêmani numa outra perspectiva. João não aborda os dramas de Jesus no Getsêmani. O relato de João é para mostrar a vitória de Jesus. Porque quando a turba está chegando, armada, com porretes, com espada, com soldados, com liderança do Sinédrio, com Judas capitaneando a turba,
naquela noite trevosa, é Jesus quem se apresenta e pergunta: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus: sou eu. E caíram por terra. A hora que se levantaram, Jesus pergunta de novo: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. Em outras palavras, meus irmãos, quando Jesus se levanta do seu terceiro período de oração, não tem mais angústia, não tem mais choro, não tem mais sangue sendo derramado no chão de suor. Tem coragem, tem determinação, tem preparo, tem enfrentamento. Você não vai notar nenhuma palavra de Jesus mais de angústia. Ele vai ser cuspido, ele vai ser esbordoado no sinédrio, ele vai ser condenado e açoitado no pretório romano, ele vai carregar um lenho maldito sobre as ruas de Jerusalém, ele vai ser crucificado. Não tem uma palavra sequer onde ele demonstra a sua tristeza. Sofrimento sim, tenho sede, mas triunfo, vitória, segurança, vitória e determinação. E ele encerra dizendo: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amados irmãos, é muito importante você entender isso, que nós precisamos de orar para termos coragem. Coragem. Eu li há pouco tempo uma frase muito curiosa. São esse tipo de sabedoria popular. Na carroceria, na traseira de um caminhão, no paralama de um caminhão. E a frase era essa: se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se orar, o bicho foge. É preciso de orar, queridos. Eu não estou falando de uma oraçãozinha assim, relâmpago, na hora da refeição, nem aquela oração assim de quem já está mais dormindo que acordado. Senhor, até logo, boa noite, eu estou dormindo. Estou falando de batalha na oração. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus, conforme Lucas 22, 43, recebe também o consolo do Pai. Vem um anjo para consolá-lo. Eu quero dizer para você que se a luta é grande, se a prova é profunda, se o vale é escuro, se você está passando pela prova, se a sua família está passando pela prova, eu quero dizer a você que Deus é o Deus também que traz consolo. Ele enxuga as lágrimas, Ele apruma você, Ele anima você, Ele prepara você, Ele equipa você para enfrentar suas lutas. Você não está sozinho. Você é fraco, mas Deus é forte. Você não tem força, mas Ele fortalece os seus braços e adestra os seus braços para a batalha. Você não tem coragem, mas é Ele quem dá coragem para você. E mais tarde o Senhor derramou o seu Espírito, e aqueles homens acovardados viraram gigantes. E esse mesmo Espírito que deu coragem àqueles homens lá, está entre nós, está dentro de nós, está sobre nós, e Ele vai nos capacitar a enfrentar os desafios de 2021, os desafios daqui para frente, em nome de Jesus. A igreja não ficará acovardada, a igreja não ficará intimidada, você não há de ficar intimidado em nome de Jesus. Haja luta, haja prova, seja física, seja financeira, seja moral, seja espiritual, seja familiar, Deus vai equipar você, Deus vai fortalecer você, Deus vai consolar você, e Deus já fez de você uma pessoa mais do que vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero concluir dizendo que Jesus entrou no Getsêmani profundamente triste, mas ele saiu do Getsêmani profundamente fortalecido, vitoriosamente fortalecido. Bastou uma palavra dele para os seus inimigos caírem por terra. E você, querido, como é que você tem enfrentado seus vales de provas? Como é que você tem enfrentado o seu Getsêmani?
Hoje Deus quer nos fortalecer pela oração. Hoje Deus quer nos dar coragem. Hoje Deus quer nos dar a disposição e a humildade de dizer para alguém próximo de nós: olha, eu preciso que você fique comigo. Fica do meu lado, vigie comigo. E hoje Deus é poderoso para mandar não só um anjo, mas a própria terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como Supremo Consolador, que está em você, que habita em você, que transborda de você, para confortar sua alma, para enxugar suas lágrimas, para terapeutizar sua dor e para fortalecer você, para você ser corajoso e mais do que vencedor. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. E por um instante os seus olhos e trouxesse à sua mente, à sua memória, quais são as lutas que você e a sua família estão enfrentando neste começo de ano. Quais são seus temores? O que é que tem preocupado você, tirado o seu sono? Quais são as batalhas que você tem travado no campo da sua mente? O que é que ronda a sua alma? Nas suas noites indormidas, nas suas madrugadas insones? Muito embora nós jamais enfrentaremos um Getsêmani com a mesma natureza daquele que Jesus enfrentou, nós também passamos pelos nossos vales. E como Jesus enfrentou, seus princípios são os mesmos para nos dar vitória. E hoje eu gostaria que você saísse daqui, meu amado irmão, não como alguém acovardado, não como alguém com medo, não como alguém que está anteriormente já derrotado pelas circunstâncias, mas entender uma coisa: o Abba Pai, o seu Pai, está no controle. Ele ama você, Ele cuida de você, Ele sabe o que você está passando, e Ele é poderoso para consolar você e dar vitória a você nessas lutas e nessas provas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que Tu tragas consolo para a nossa alma, força, ânimo para o nosso coração. Tu bem conheces as lutas que cada pessoa aqui vive e passa. Aquelas, Deus, que muitas vezes nem sequer são compartilhadas com um amigo mais próximo, mas Tu conheces. Em nome de Jesus, segura firme na nossa mão. Adestra as nossas mãos para a batalha, Senhor. Fortalece a Tua igreja. Anima a Tua igreja. Ensina-nos, Deus, a orar e orar. Ensina-nos, Deus, a termos vitórias na oração, para que ao entrarmos nos nossos Getsêmani, embora tristes e abatidos, saiamos dele, Senhor, encorajados e vitoriosos. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, aqueles que estão nos acompanhando, Deus, nos diversos lugares do mundo, onde cada um estiver, põe a Tua mão de graça, de poder e de restauração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. There's a road that hums your name through the fields of golden grain. I've been walking slow and far, guided by a quiet star. Dusty boots and open skies, dreams reflected in your eyes. Every mile feels like home.
even when I'm all alone. Time standing beneath quiet stars, counting dreams, counting scars, holding on to who we are, while the world just drifts afar. Time standing, hearts in line, yours and mine, out of time. In the dark we shine like sparks, underneath those quiet. Did you know that if your name starts with the letter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, or Z, then that means that you should send this to your friend to waste their time. Your voice dancing in the breeze, like a song among the trees. Every word we never said still lingers in my head, like a tune that won't grow old, like a story still untold. Time standing beneath quiet stars, counting dreams, counting scars, holding on to who we are, while the world just drifts afar. Time standing, hearts in line, yours and mine, out of time. In the dark we shine like sparks, underneath those quiet stars. If the night could let us stay, we'd never let it fade away. Just two shadows intertwined, leaving all the noise behind. So we'll stay right where we are. Time stands still beneath these stars. No tomorrow, no goodbye, just this moment, you and I. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21. Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Bom, eu gostaria de iniciar contando para vocês como é que a igreja de Éfeso surgiu. Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Depois de fazer uma viagem na província da Galácia, depois de fazer outra viagem na província da Macedônia e da Acaia,
Agora Paulo se concentra na Ásia, e se concentra na capital da Ásia, a cidade de Éfeso. Éfeso era uma das mais importantes cidades do mundo naquele tempo, uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Éfeso era uma cidade marcada por idolatria. Éfeso hospedava o templo da grande deusa Diana, a deusa dos Efésios. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os nichos do templo, miniaturas do templo, era o principal produto de souvenir vendido aos turistas que chegavam todos os dias naquela cidade. Não bastasse isso, aquela cidade era marcada fortemente pela feitiçaria, pelo ocultismo. E Paulo chega ali, prega o Evangelho e experimenta, irmãos, o que nós tanto desejamos hoje: um grande reavivamento espiritual. Não há qualquer possibilidade de explicar o que Deus fez em Éfeso por intermédio do apóstolo Paulo, a não ser um grande avivamento. Para vocês terem uma ideia, em 3 anos que Paulo ali ficou, a idolatria da cidade entrou em colapso, a feitiçaria entrou em bancarrota. As pessoas convertidas largavam a feitiçaria e queimavam os seus livros de magia em praça pública. A palavra de Deus prevaleceu naquela cidade. Bendito seja Deus. E igrejas foram plantadas por toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Aí Paulo sai dessa cidade para levar uma oferta aos pobres da Judéia, porque no governo de Cláudio, 41 a 54, da nossa era cristã, houve uma grande fome no mundo, os judeus foram expulsos de Roma, e Paulo então faz uma grande campanha, uma grande coleta, entre as igrejas gentílicas, para socorrer os irmãos da Judéia. E agora Paulo, depois de recolher todas essas ofertas, está levando esta oferta para a igreja da Judéia. E quando ele chega na Judéia, ele é preso, ele é transportado para Cesareia Marítima e fica 2 anos preso, sob a acusação dos judeus. Ele opta por ser julgado em Roma, porque tramavam para matá-lo, e ele chega em Roma preso e algemado, e é desta prisão de Roma que ele escreve esta carta. E esta carta é a carta da igreja, é a carta eclesiológica mais robusta que Paulo escreveu sobre esta doutrina bendita. No capítulo 1 desta carta, Paulo vai mostrar que a nossa salvação é uma obra de Deus. Deus o Pai nos escolheu, Deus o Filho morreu por nós na cruz, e Deus o Espírito Santo aplica a redenção no nosso coração. E eu queria que você retrocedesse comigo ao capítulo 1, por gentileza, para nós entendermos qual é esse ministério do Espírito Santo na nossa vida. Versículo 13 e 14, ele diz assim: em quem também, está falando de Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vamos ficar aqui no verso de número 13. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo, e nós não podemos exagerar sobre a importância do Espírito Santo. Se não for a obra do Espírito Santo, nem você nem eu estaríamos aqui. Se não fosse a obra do Espírito Santo, não haveria nenhum salvo sequer na história. É o Espírito Santo quem regenera. É o Espírito Santo quem abre os nossos olhos espirituais. É o Espírito Santo quem arranca de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção. É o Espírito Santo que nos foi dado como penhor, como garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo quem nos dá dons espirituais.
É o Espírito Santo que age em nós e produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É o Espírito Santo quem nos capacita com poder para vivermos uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. E aqui nesse texto, ele está dizendo o seguinte: quando você escuta o Evangelho, a palavra de Deus, e você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e sela você, carimba você, marca você, tornando você propriedade exclusiva de Deus. Eu gosto dessa ideia do selo, porque é um símbolo, é um emblema popular, conhecido de todos nós, não é verdade? O que esse emblema significa? Primeiro, significa que quando você sela algo, você está dizendo: isso aqui é meu, ninguém toca, ninguém mexe. Por isso que a Bíblia diz que quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você está seguro nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Segundo, o selo, sabe o que significa? Significa que você é uma obra genuína de Deus. Quando você põe um selo, você está dizendo: isso aqui tem qualidade. Você vai no supermercado e procura um produto com selo de qualidade. Você é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Não tem mistura, não é coisa híbrida, misturada. Não. O que foi feito em você é obra de Deus, não é autossugestionamento. Você não é um crente porque um dia você estava pensando, refletindo, cogitando, filosofando, e aí você descobriu que é maravilhoso ser crente, então eu resolvo ser crente. Não, o que aconteceu em você é obra do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, o selo, amados, significa que o que foi feito em você é algo inviolável. Inviolável. E aí o Espírito Santo trabalha aquilo que nós chamamos de segurança da salvação. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Segurança da salvação, certeza da vida eterna. Aí ele diz no versículo 14 do capítulo 1 assim: o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E essa palavra penhor é outra palavra muito conhecida nossa, né? Muito uma palavra comercial e também uma palavra relacional. O penhor era naquela época conhecido como um anel de noivado. O noivado naquela época era muito mais solene do que hoje. O noivado era feito diante de testemunhas. O noivado era uma espécie de casamento. Só não acontecia ainda a conjunção carnal, a intimidade do casal. Cada um continuava na casa de pai e mãe, mas estavam legalmente comprometidos. Como Deus não é homem para mentir, como Deus não faz um compromisso sem cumpri-lo, como Deus não faz um pacto e uma aliança e quebra este pacto, essa aliança, quando você ouviu o Evangelho e foi convertido, o Espírito Santo foi dado para você como uma garantia solene, segura, inquebrantável. Deus diz o seguinte: o que eu comecei a fazer em você, eu vou completar até o dia de Cristo Jesus. Eu não vou desistir de você, eu não vou abrir mão de você, eu não vou largar você no meio do caminho, eu não vou começar a fazer uma obra e largar para lá. O grande escultor Miguel Ângelo, que fez obras tão magníficas, as mais conhecidas, Moisés e Pietà, ele começou cerca de 32 obras, só completou 14. Deus não é assim. Deus não começa um projeto e larga para lá. Deus não faz rascunhos nos seus projetos. O que Deus começa, Deus termina. Então a primeira obra do Espírito Santo na minha e na sua vida é a obra da segurança da nossa salvação. Agora olha comigo por favor, capítulo 3, por gentileza, versículo 16 e 17, capítulo 3, 16 e 17, para que segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Irmãos amados, agora é uma outra área da ação do Espírito Santo, que é revestimento de poder. Eu preciso de poder, sou muito fraco, tenho fraquezas físicas, tenho fraquezas emocionais, tenho fraquezas morais, tenho fraquezas espirituais. Se o Senhor me deixar rendido à minha própria sorte, eu pereço. E você também. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas eu quero dizer a você que o Espírito Santo nos é dado para nos revestir de poder. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, antes de ir para o céu, disse para os seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem nunca pode ser alterada. Então o Espírito Santo nos foi dado, irmãos, para nos dar poder. Poder para viver, poder para morrer, poder para perdoar, poder para pregar, poder para abrir os olhos e ver o mundo como campo que precisa ser alcançado. Agora notem, por favor, o que está escrito. Esse poder é para nos fortalecer, para que sejais fortalecidos com poder. Fortalecidos. Agora, como assim? Ele responde: mediante o seu Espírito. Onde? No homem interior. Então note que esse poder não é uma coisa assim espetaculosa, sensacionalista. Não, esse poder é aqui dentro de você, é no seu interior, que transborda nas suas palavras, nas suas ações, nas suas reações, na sua dinâmica de vida, lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua convivência, lá nos seus relacionamentos. Mas chama atenção porque aqui tem uma expressão que precisa ser compreendida. Como é que eu posso saber que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Qual é a evidência disso? Esse texto responde assim: e assim habite Cristo no vosso coração, e assim fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Eu chamo a sua atenção para essa palavra habite, porque você está cheio do Espírito Santo quando Cristo habita no seu coração pela fé. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é se Cristo é o dono, é o Senhor da vida dela, se ela é governada por Cristo. Eu gosto, pastor Arival, de um livro de J.I. Packer, Na Dinâmica do Espírito, um dos melhores livros que eu já li. Se você não leu, vale a pena ler esse livro, Na Dinâmica do Espírito, de J.I. Packer. E ele diz o seguinte, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Você anda por São Paulo à noite, de vez em quando você vê algum monumento, algum prédio significativo e uma luz incidindo. Um dia está azul, outro dia está amarela, outro dia está verde, mas você não vê aquela luz está escondida. O holofote está lá escondido, mas aquela luz projeta sobre o monumento, sobre o edifício. O que importa é mostrar o edifício. O ministério do Espírito Santo não é mostrar a si mesmo, o ministério do Espírito Santo é mostrar Jesus. Ele aponta para Jesus, ele glorifica Jesus, ele exalta Jesus. Quando é que você sabe que você está cheio do Espírito Santo? É quando Jesus está plenamente habitando no seu coração pela fé. Agora, a palavra habitar, ela é muito curiosa, porque há duas palavras no grego para habitar. A palavra grega é katoikel e a palavra grega paroikel, são parecidas, katoikel, paroikel. Katoikel é habitar de forma temporária, é um hóspede que chega num hotel para passar uma noite ou 2 dias, uma semana, mas ali não é a sua casa, ali não é a sua residência, ali ele não vai permanecer
ali ele não é o dono, ali ele não pode fazer reformas, ali ele não pode fazer mudanças, ali ele está apenas usufruindo aquele espaço por um tempo, mas ele vai embora, ele não tem compromisso com aquele local. A outra palavra, a palavra paroikel, é habitar permanente. Você é o dono da casa, você mora nessa casa, você vive nessa casa, você é o dono dessa casa, você pode fazer reformas nessa casa, você pode fazer o que Neemias fez com os móveis de Tobias, jogar os móveis de Tobias fora dessa casa, aquilo que não agrada a você, você descarta dessa casa, aquilo que é necessário você traz para essa casa. A casa é sua, ela é sua residência permanente. É exatamente a palavra que aparece aqui. Sabe quando você sabe que está cheio do Espírito Santo? É quando você entrega todas as chaves da casa da sua vida, do seu coração, para Jesus e diz assim: o Senhor é o dono, o Senhor pode fazer a mudança que o Senhor quiser, o Senhor manda nessa casa, essa casa que é o meu coração, que é a minha vida. Mas agora, vá comigo por gentileza para o capítulo 4, verso 30, porque é uma outra fala de Paulo sobre o Espírito Santo. Ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E o contexto aqui, meus irmãos, de não entristecer o Espírito Santo, ele começa lá no 25, é deixar a mentira, é falar a verdade, é tomar conta do coração para que você não se ire descontroladamente, que você não dê lugar ao diabo, você não furtar, você trabalhar, é não sair da sua boca a palavra torpe, mas só que for digna e pronta para edificação, é você alargar a amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, essas coisas todas que estão ao redor do versículo 30, entristece o Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo habita em você? Me permita explicar isso melhor. Quando você entrou nesse local aqui, esse local aqui nós chamamos de templo, de santuário. Há coisas que aqui você não faz. Aqui não é um campo de futebol, aqui não é um teatro, aqui não é uma praia, aqui não é um shopping center. Aqui você toma cuidado com os seus gestos, com as suas palavras, porque você respeita esse lugar, e deve respeitar mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Sabe qual é o templo que Deus habita? É a sua vida, é o seu corpo, é o seu coração. Só que quando a Bíblia diz que o seu corpo é o santuário do Espírito, a palavra grega não é santuário, porque a ideia é do templo judaico. E você sabe que o templo judaico tinha o lugar, o pátio dos gentios, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, onde a glória de Deus, a Shekinah de Deus descia. A palavra lá que diz que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo, significa que o seu corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus habita. E se o Espírito Santo, que é uma pessoa, a pessoa divina, habita dentro de você, dentro de mim, eu não posso viver de tal maneira incoerente com a ação do Espírito Santo, porque se fizer isso, ele se entristecerá. Seria muita deselegância você receber um hóspede na sua casa e tratá-lo mal. Só que o Espírito Santo não é hóspede, ele é o dono da casa. E nós não poderíamos afrontá-lo com a nossa vida. E Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Mas agora vamos ao texto lido, capítulo 5, versos 18 a 21, porque aqui agora tem uma ordem expressa de Paulo. No versículo 18 ele tem duas ordens muito claras: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos queridos, convenhamos aqui, nós todos temos clara convicção de que não combina um crente bêbado, um crente embriagado.
qualquer de nós, em qualquer lugar, em qualquer tempo, diríamos: não está certo. Reprovaríamos isso. Porém, nós não temos o mesmo senso de equilíbrio para dizer que a desobediência a outra ordem não tem, parece para nós, a mesma percepção. Quem de nós diz o seguinte: está errado um crente não ser cheio do Espírito Santo? Porque se é pecado estar bêbado, embriagado, é pecado não estar cheio do Espírito Santo. Tem uma ordem negativa e tem uma ordem positiva. A ordem negativa é: não vos embriagueis com vinho. A ordem positiva é: mas enchei-vos do Espírito Santo. Talvez você diga: pastor, eu sou um crente maravilhoso, eu nunca me embebedei, eu nunca me embriaguei. A pergunta é: e você está cheio do Espírito Santo? Notem vocês que nesse texto existe uma comparação superficial e existe um contraste profundo. Qual que é a comparação superficial? É que tanto uma pessoa embriagada quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob controle de algo ou de alguém. Uma pessoa bêbada está sob o controle do álcool, ela vai falar coisa que não deve falar, ela vai agir de maneira que não deve agir, ela vai ter um comportamento que não é adequado, ela vai ter situações que não é natural dela, porque ela está sob o efeito do álcool. O álcool é um ladrão de cérebros, é o principal responsável por crimes passionais, por acidentes de trânsito, por destruição de famílias. Porque a pessoa que ela está bêbada, embriagada, ela está não no domínio dela, no controle dela, no domínio próprio, mas sob o efeito do álcool. Agora, se uma pessoa está sob o efeito do álcool, tem esse comportamento esquisito, se ela está sob o efeito do Espírito Santo, isso vai refletir no que ela fala, no que ela faz, no que ela age, no que ela reage. Qual o contraste profundo? Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando de todo o coração ao Senhor. Ou seja, quando uma pessoa está embriagada, ela vai levar essa pessoa, o álcool vai levar essa pessoa a uma vida dissoluta, vergonha, opróbrio, destruição. Eu tinha um amigo querido que tinha um problema seríssimo de alcoolismo e tinha recaídas muito tristes, e às vezes a esposa dava falta dele e ele ficava uma semana sumido. Ela ia procurá-lo e às vezes achava nos lugares mais escondidos da cidade, dentro de um boteco mais sujo da rua, caído, bêbado, e tinha que carregá-lo para casa, sujo, cheio de vômito, para dar um banho, para se recuperar. Produz dissolução, tristeza, dor, vergonha. Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho. Mas eu não estou falando dos botecos da vida. Há poucos dias uma mulher me procurou e disse: pastor Hernandes, o senhor precisa falar sobre a confraria do vinho, das rodas da elite mais rica, dos apartamentos mais caros, daqueles que têm muito dinheiro e gastam 10 mil reais numa garrafa de vinho, e se alienam do casamento, e se afastam dos filhos, e jogam a família num pântano de solidão e desespero, casamentos acabando, filhos deixados de lado. E Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Mas agora ele vai falar do efeito então de uma vida cheia do Espírito Santo. Ele diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E quais são as evidências que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Vejamos aqui no texto. Olhe comigo o verso 19. Ele diz assim: falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, vamos pegar o primeiro ponto, falando entre vós com salmos. Grife a expressão entre vós, porque a expressão entre vós está dizendo que quando você está cheio do Espírito Santo, isso vai refletir na sua comunicação horizontal entre vós. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é doce no falar, tem graça na sua voz, tem edificação nas suas palavras, tem polidez no seu trato, tem sabedoria na sua voz. Não combina uma pessoa cheia do Espírito Santo com palavrões, com palavras torpes, com palavras duras, com palavras cáusticas, com palavras ácidas, tóxicas. Amados irmãos, nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Aliás, quando você avança em Efésios, já começa a falar de família, como a esposa deve ser submissa a seu próprio marido, como o marido deve amar sua própria esposa, como Cristo amou a igreja, como os filhos devem honrar e obedecer aos pais, e como os pais não devem tratar os filhos com amargura, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Tudo isso só é possível, meus irmãos, se tivermos plenitude do Espírito Santo. A comunicação muda, os relacionamentos mudam, a nossa casa vai ser de fato um ambiente saudável para nós nos relacionarmos em amor e harmonia, falando entre vós. Segundo lugar, veja ainda o versículo 19, quando ele diz assim, preste atenção, entoando e louvando de coração ao Senhor. Agora grife a expressão ao Senhor. Sai da horizontalidade da relação para a verticalidade da relação. Quando você está cheio do Espírito Santo, em vez de ter amargura, em vez de ter murmuração, em vez de ter uma vida assim de ingratidão a Deus, você quer é adorar a Deus, é exaltar a Deus de todo o seu coração. Seu culto muda. E eu não estou falando aqui do culto coletivo, congregacional. Eu estou falando daquele culto que você presta ao seu Deus lá dentro do seu quarto com a porta trancada, sem holofotes, sem plateia. É quando na sua alma há uma sede de comunhão com Deus, quando no seu coração você tem fome de Deus. Nós com muita alegria vimos o que aconteceu no dia 8 de fevereiro, na Universidade de Asbury, em Kentucky. Eu tive a bênção, pastor Ivaldo, de falar com alguns colegas que ali estiveram. Eu tive 3 pastores amigos meus que lá estiveram, pastor Samuel Vitalino, pastor Valdir Reis, pastor Elias Medeiros. Os 3 pastores presbiterianos, homens de Deus que tenho respeito por eles. E o que eles me testificaram, que me marcou muito, não foi nem o que estava acontecendo lá dentro da capela, mas é o que estava acontecendo fora da capela. Uma cidade de 8 mil habitantes, plantada no coração de várias fazendas, e caravanas da América toda indo para lá, gente de outros países indo para lá, temperatura abaixo de 0 graus, às vezes 4 graus negativos, filas quilométricas, demorando-se às vezes de 3 a 7 horas na fila para entrar na capela, ninguém murmurando, ninguém reclamando, um senso da presença de Deus, uma alegria indizível e cheia de glória tomando conta das pessoas. Esse sentimento, meus amados irmãos, de adoração, de todo o coração, louvando ao Senhor. Só o Espírito Santo pode produzir isso. Hoje, pastor, fiquei tão feliz, eu estou no aeroporto de Vitória, vindo para cá, e aí um casal vem, me dá um abraço, e disse, pastor Hernandes, me permita compartilhar o que Deus está fazendo? Eu falei, por favor, me conte. Ele diz, domingo agora,
Aliás, na semana do carnaval, sexta-feira, a igreja não fez retiro, reuniu-se no templo. E na sexta-feira à noite eles começaram a reunião de oração, e a reunião não terminou até hoje. Não terminou até hoje. Ele foi para casa, ele tocava um instrumento, tocava violão na hora do louvor, e quando eu chego em casa, já tarde da noite, eu fico sabendo que a reunião continuava na igreja. E ele tomou um banho e voltou para a igreja. Eu falei, eu estou pesaroso porque eu tinha uma viagem, estou saindo de viagem para minha esposa, para fora do Brasil, e eu gostaria de estar lá, porque a reunião está lá até hoje. As pessoas não querem sair da presença de Deus, de coração louvando ao Senhor. Irmãos, quando o Espírito Santo vem, o culto é uma delícia, cantar ao Senhor é um deleite para a alma. O céu desce à terra, a alegria de Deus invade o coração. O culto não fica aquela coisa que você fica doido para terminar, porque você não aguenta mais. É uma coisa programada, rigorosamente programada, não pode passar um minuto que as pessoas se estressam. Oh, amados irmãos, nós precisamos do poder e da plenitude do Espírito Santo, para que Deus seja o amado da nossa alma, o prazer do nosso coração, o deleite da nossa vida. Sou grato a Deus porque esta igreja, por convocação do nosso pastor Arival, dia 12 agora, está planejando, louvado seja Deus, ter um tempo de oração, começando às 8 horas da manhã, indo até às 20 horas, e esse é o planejamento humano, mas se Deus quiser, passa a noite, passa a madrugada, passa a semana. Mas notem comigo uma terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Versículo de número 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dar graças em tudo não é simples e nem é fácil. Nós não temos condições de fazer isso, a não ser que o Espírito Santo nos encha, nos revista e nos capacite. Mas esse senso de entender que Deus está no controle, que Deus é soberano, e ainda que a providência seja carrancuda, a face de Deus é sorridente sobre nós, e você começa a dar graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E eu não sei se você veio aqui hoje e tem motivos para dar graças a Deus, mas o simples fato de você e eu estarmos aqui é motivo solene e eloquente, porque a Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá vida, a respiração e tudo mais. É Deus quem dá a vida, é Deus quem dá a saúde, é Deus quem dá o pão, é Deus quem dá a veste, é Deus quem dá a casa, é Deus quem dá a família, é Deus quem dá os amigos, é Deus quem dá a igreja, é Deus quem dá a salvação. Tudo provém de Deus, e você deve ter um coração grato ao seu Deus. Mas finalmente, você quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Se embriaguez produz dissolução, a plenitude do Espírito Santo produz comunhão, produz adoração, produz gratidão, e em quarto lugar, produz, segundo o versículo 21, olha aí comigo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, produz uma vida de humildade e serviço. Não combina crente cheio do Espírito Santo de nariz empinado, não combina. Onde tem soberba, o Espírito Santo não está presente. Onde tem altivez de coração, o Espírito Santo não está presente. Onde se olha o outro de tamanco alto, o Espírito Santo não está presente. O Espírito Santo nos leva até o Espírito de Cristo, que sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso, sou humilde de coração. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos homens, mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.